Então, bom dia a todos. Iniciamos a nossa jornada de hoje e vamos falar, o tema da nossa jornada é libertação. Libertação em todos os sentidos. E se você for fazer assim uma análise, é tanta coisa que a gente precisa ser liberto, né? E hoje o irmão que vai falar sobre libertação da incredulidade. Nas coisas que eu nem falar. Incredulidade, né? E com ele a palavra, irmão Walker Macedo, da MAP. Seja bem-vindo. Então, bom dia a todos, ou boa madrugada, né? Bom dia. Bom dia, irmão. Agradeço a Deus a oportunidade, aos irmãos também, Bom de estarem aqui, para juntos considerarmos mais um assunto importante para o nosso progresso espiritual, né? Eu sempre digo que este canal é um canal de bênção e pode aumentar a nossa comunhão com Deus, e que aqui sempre temos aprendido lições. Todos os dias, lições são trazidas aqui para nós, para o nosso progresso espiritual. E eu fico muito feliz por este canal estar aqui, estar vivo, auxiliando muitas pessoas e nos advertindo para que possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Escolhi este tema sobre libertando-se da incredulidade, e eu estava verificando que atualmente, em pleno século XXI, o número de pessoas sem religião tem aumentado assustadoramente. Aproximadamente 20% da população mundial são descrentes. Isso quer dizer que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo são descrentes. E a incredulidade é a descrença. Então, quantas pessoas são incrédulas? Quantas pessoas não consideram Cristo, não consideram Deus como Criador, não consideram Cristo como Salvador? E o que está me chamando mais atenção é que tem muitos irmãos dentro da igreja que estão perdendo a esperança, que estão perdendo a crença, que estão deixando de crer na verdade e fazendo parte aí deste número tão assustador de descrentes no mundo. Na Bíblia, nós encontramos várias pessoas que não alcançaram as promessas de Deus por causa da incredulidade. E aí nós encontramos o rei Saul, nós encontramos Judas, que era discípulo de Jesus, nós encontramos Demas, Janes e Jambres, que eram 2 mágicos egípcios, que tiveram a oportunidade ali, que ouviram as promessas através de Moisés, mas que rejeitaram aquelas promessas. Nós encontramos Pilatos, que esteve ali com Jesus, que teve a oportunidade de conhecer mais sobre a verdade, que teve a oportunidade de salvar Jesus daquele crime tão hediondo, mas que não aproveitou aquela oportunidade. E assim muitas pessoas que perderam a oportunidade, perderam as promessas que Deus fez. Hoje também existem muitas pessoas. O texto para a base da nossa oração, nós encontramos também no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Até em algum momento aí, alguns meses, eu fiz uma mensagem falando aí sobre este texto, 9:24, falando da cura daquele jovem possesso. E o pai daquele menino também tinha pouca esperança, ele tinha muita incredulidade, mas quando Jesus disse para ele, tudo é possível ao que crer, primeiro ele disse, se tu podes, cura esta criança, este garoto. E Jesus disse para ele, tudo é possível ao que crer. E ele disse, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Irmãos, então,
a incredulidade, ela faz parte aí de muitas pessoas, da vida de muitas pessoas. E hoje nós queremos, num tempo bem resumido, trazer a importância de sermos crédulos, a importância de alcançarmos, de crermos nas promessas de Deus. Eu gostaria de começar com uma experiência de um jovem soldado. Há muitos anos eu recebi esta mensagem e eu recebi essa semana também a experiência de um jovem cristão que era soldado, que no momento em que estavam se apresentando ao comandante, os soldados sorriam, brincavam com ele por causa da sua fé, e o comandante resolveu pregar uma peça com ele, e pegou a chave de um carro e disse: olha, fulano de tal, pegue essa chave, estacione esse jipe, pegue esse carro, ligue ele, estacione ele naquele local. E o jovem disse: mas senhor, eu não sei dirigir. E o comandante, para fazer ele passar mais vergonha, disse: agora é a hora de você mostrar o seu Deus. Peça ao seu Deus para que ele lhe ensine a dirigir, pegue a chave e faça o que eu estou mandando. E o pessoal começaram a zombar, os outros soldados começaram a zombar dele. Ele pegou a chave, fez uma oração, entrou no carro, ligou o carro, saiu do local, estacionou perfeitamente. E quando ele desceu do carro, ele ficou impressionado, porque os seus colegas estavam prostrados, estavam chorando, não estavam mais zombando dele, e ele rapidamente perguntou o motivo que estava acontecendo. E o comandante, que também estava chorando, mandou ele abrir o capô do carro. E quando ele abriu o capô, o carro estava sem motor. E agora todos viraram para ele e disseram: queremos conhecer o seu Deus. Queremos conhecer o seu Deus. Um Deus do sucesso, um Deus da vitória, um Deus do impossível, um Deus dos milagres. Então, nesta manhã, queridos, eu quero trazer este Deus. Eu quero que nós possamos, mesmo aqueles que já têm um conhecimento, é possível nós conhecermos mais a Deus. É possível nós termos mais experiência com Deus. Olha, na palavra de Deus nós encontramos a experiência de Filipe e Natanael. A Bíblia diz que eles estavam debaixo da figueira, eles oravam ali debaixo da figueira. E de repente, Filipe, que não estava naquela ocasião, chega e diz para ele: olha, encontramos o Messias. E Natanael vira para ele e diz: de onde é esse Messias? E Filipe diz: é de Nazaré. E ele disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vocês percebem a incredulidade de Natanael, porque o povoado de Nazaré era um povoado criminoso, onde havia muitas pessoas, muitos maus elementos. E como que vai vir alguma coisa boa de lá? É como se fosse o pior bairro aí da sua cidade. Ninguém quer ir, ninguém confia de ir, ninguém pensa que ali tem alguém que sirva. Mas Jesus, então, convivia ali naquele local. É possível sim, não é porque um local às vezes é um local corrupto, é um local cheio de vícios, é um local cheio de dificuldade, que não pode vir alguma coisa boa, alguém bom de lá. A experiência de Cristo com Filipe e Natanael é uma experiência dinâmica. E pegando um ponto de vista aqui legal, Natanael era incrédulo e Filipe era crédulo. Aqui é uma lição para nós, porque às vezes nós precisamos lidar com pessoas incrédulas, e Filipe não ficou discutindo com Natanael. Simplesmente ele disse: vem e vê. É uma experiência para mim e para os irmãos aqui nesta manhã. Quando lidamos com incrédulos, nós não temos que estar discutindo, brigando, querendo colocar na cabeça daquela pessoa o que ele não crê. Nós temos que
dizer para ele, vem ver, vem fazer a tua experiência. Outro dia eu falei para alguém, para ele fazer a experiência, ele disse que não tem nenhuma igreja que preste. Todas as igrejas não prestam, todas têm bandido, que todas as irmãs usam roupas indevidas, e ele não ia levar a família dele para a igreja nenhuma mais, porque só ensinava coisa ruim. Eu disse para ele, vem ver, mas faz a experiência, bora lá. E ele ainda não veio. Eu quero até que os irmãos orem por ele. É um mecânico. De vez em quando ele mexe no meu carro. E só chamo ele de irmão. O nome dele é um nome bem difícil de falar. Mas se vocês lembrarem, lembrem desse mecânico aí, que de vez em quando trabalha no carro do irmão Walker. Ele é bem incrédulo. E sempre ele quer mostrar que tem muito conhecimento. E às vezes quando tem alguns clientes lá na oficina, ele quer mostrar que ele tem conhecimento, quer falar mal do sábado, quer falar. E quando ele entra assim, aí eu pego e falo, eu peço para ele a Bíblia e mostro, aí ele não tem argumento, ele se aquieta. Eu disse, irmão, não é assim. Mas a questão da incredulidade é coisa muito séria. Eu tenho uma outra experiência que aconteceu no meu primeiro campo missionário em Conceição do Araguaia, no sul do Pará, a última cidade do sul do Pará. Nós tínhamos uma igreja em construção, a inauguração da igreja estava marcada, e eu falei para os irmãos que era uma oportunidade de nós aumentarmos a nossa fé, e que se nós buscássemos, Deus iria fornecer. E os irmãos disseram, irmão, não temos dinheiro, não vai dar certo, não vai dar certo. Eu digo, vai dar certo. E partimos para cima do trabalho. E graças a Deus, no dia da conferência, a igreja estava pronta, mas tínhamos uma dificuldade. Eu havia contratado os irmãos, o pessoal que fizeram os bancos da igreja, e nós não tínhamos, eu havia contratado eles para fazerem as mobílias da frente, ou seja, a mesa, o púlpito e as cadeiras. Já havíamos pago os bancos, e ele ficou de entregar naquele mesmo dia da inauguração a mobília da igreja. E no horário marcado, às 16 horas, de fato ele chegou ali para me entregar, cumpriu com a palavra dele, e eu precisava cumprir com a minha palavra também, cumprir com a minha palavra. Mas, irmãos, eu estava zerado. Todo o recurso que eu tinha gasto nas compras. Nós íamos ter uma conferência, estava chegando muita gente, e era o início, eu não tinha assim, esse cartão de crédito grande, não tinha muitos recursos para poder colocar agora e receber depois. E eu lembro que eu pedi para Deus resolver esse problema. 10 minutos antes desse rapaz chegar, apareceu uma irmã de uma outra igreja, e ela chegou e falou para o irmão Walker, eu quero falar com o senhor. Depois, não, irmã, meu pai foi da igreja de vocês, ele ficaria muito feliz em participar dessa inauguração. Ele morreu 3 meses antes. E eu quero dar uma oferta aqui. Eu fui tocada para dar uma oferta. Ela chegou e me deu R$700, era o valor do restante da mobília. Ela saiu, o rapaz chegou e eu simplesmente passei o dinheiro todo para ele e resolvemos o problema. Irmãos, nós temos que crer. Nós temos que confiar em Deus. Essa experiência eu sempre carrego comigo, sempre eu lembro dessa experiência porque me fortalece. Eu não tenho medo de construção, eu não tenho medo de fazer nenhuma reforma, eu não tenho medo de nada com relação a isso, porque eu sei que vai dar certo. E tem um texto lá do primeiro Mensagens Escolhidas, página 88, que diz assim, não espereis que o dinheiro chegueis até as vossas mãos, inicie o trabalho. E aí prossegue lá o texto. Esse foi o texto que desde o início da minha trajetória na obra eu carreguei, e nunca falhou realmente, porque a palavra de Deus não pode falhar. E aí, irmãos, vem essa experiência desse pai, desse jovem, que esse menino era possesso, que eu até trouxe aqui para vocês,
E esse garoto, o inimigo trabalhava muito com este menino de forma que jogava ele no fogo, que mexia com aquela criança que as pessoas até tinham medo e que ninguém tinha mais esperança dessa criança ficar curada, restaurada. E nós vemos aqui em Marcos, a história, se os irmãos quiserem logo depois darem uma pesquisada, nós encontramos aqui o poder de Deus operando na vida deste jovem, deste adolescente. E eu creio, eu vejo aqui as orações dos irmãos, os pedidos de oração de muitas pessoas que estão passando por dificuldades, de muitos filhos, de esposa, de parentes, de drogados, e pessoas que perderam a esperança, pessoas que... ontem um colega da minha mãe, que é meu amigo também, ele é cliente da minha loja, eu falei, conversando com a mamãe, eu disse, mamãe, seu Natanael, inclusive o nome dele é Natanael, não veio mais, né? Aqui na loja. Aí ela disse, é mesmo, eu vou até mandar uma mensagem para ele. Aí perguntou para ele, ele disse, ô Francisca, eu tô muito para baixo, meu filho mais velho se suicidou no começo deste mês, eu não tô ainda com os pés no chão. Então, um jovem bem distinto, eu conheci, de vez em quando esse jovem ia na loja, eu ensinava para ele alguns tratamentos, que ele tinha problema de artrose bem forte, e eu fiquei muito surpreso. Eu dormi ontem pensando nesse jovem, acordei pensando nesse jovem, que perdeu a esperança, e que de repente nós podíamos ter uma oportunidade maior em falar do evangelho para ele. Eu entreguei folheto para ele em alguma ocasião, mas de repente podia ter uma experiência melhor, né? Podia ter, quem sabe, salvado ele dessa desgraça de ter tirado a sua vida. Mas quantas pessoas estão encontrando no suicídio, achando eles que é o resultado para tratar o seu problema, é o resultado para retirar a dificuldade. E quantas pessoas estão incrédulas, irmãos? Neste sábado eu estava conversando com uma pessoa, não é daqui de São Luís, de outro lugar, de outro estado. Inclusive, essa pessoa é filha de um pastor da nossa igreja. E eu percebi a incredulidade, eu fiquei muito triste, porque é uma pessoa que eu conheço desde criança e deixou de ir para a igreja, e parece que expressa a lei que em qualquer lugar tem verdade, e eu fiquei muito triste. Eu confesso que ainda não engoli essa informação. Tentei rebati de fato, mas depois eu recuei um pouquinho para que ela não ficasse muito espinhada, e estou orando por essa irmã, essa jovem, para que Deus possa tocar nela, para que Deus possa impressioná-la, que ela tire da mente esse pensamento negativo, essa incredulidade quanto à nossa fé, quanto à nossa igreja, quanto a Deus. E eu me preocupo muito, porque a cada dia que passa eu tenho escutado mensagens de irmãos que foram da igreja, que passaram 10, 20, 30 anos, que hoje não estão mais, deixaram de vir para a igreja, ou que estão sendo incrédulas com relação a algum assunto. Semana passada, alguém me relatou que um casal de irmãos já idosos não estão indo mais para a igreja porque não crê mais no Espírito Santo, o outro porque Jesus não era de fato Deus no sentido maior, no sentido total. E isso me impressiona, irmãos. Eu sempre tenho pedido a Deus que Ele não tire de mim esta alegria de ser crédulo. Eu creio na palavra de Deus, eu creio no Filho de Deus, eu creio na divindade, eu creio na nossa igreja. Às vezes eu não creio em algumas pessoas, sim, é verdade. Você vê, não é obrigado você crer em todas as pessoas, mas eu creio sim na mensagem. Eu peço que Deus me direcione, porque mesmo sendo um pecador, eu posso sim me libertar da maldade, me libertar do mal, me libertar das coisas que impedem o nosso crescimento espiritual. E eu estava lembrando da experiência de Moisés. Hoje nós vamos falar mais aqui de experiências, viu, irmãos? Eu percebi que as experiências, elas nos trazem impacto. E como nós temos pouco tempo aqui,
eu creio que o tempo é suficiente para o nosso progresso espiritual. Na travessia do Mar Vermelho, houve a necessidade de Moisés ter muita fé, de Moisés ter muita crença, porque Moisés era um general, Moisés conhecia a região, e quando Deus disse para ele ir pelo caminho que daria no Mar Vermelho, Moisés sabia que ali eles iam ter um problema, mas ele creu. Outro aspecto importante da vida de Moisés, da experiência de Moisés, é quando o povo de Israel estava murmurando e Deus permitiu que serpentes picassem eles e morriam. Muitas pessoas morreram, milhares de pessoas morreram naquela ocasião. Deus disse para Moisés fazer uma serpente de bronze. Todo aquele que olhasse, que confiasse, que cresce, que tivesse uma fé, ficariam curados. E graças a Deus muitas pessoas creram, mas infelizmente muitos morreram porque não creram. Eu vejo que muitas pessoas hoje estão morrendo na sua fé, porque estão perdendo a crença. Muitas pessoas estão perecendo mesmo dentro da igreja, porque estão perdendo a fé, estão perdendo a sua crença. E eu lembro também da experiência dos espias, que o próprio Moisés convocou aqueles 12 espias para que fossem ver a terra da promessa. E 2 creram, 2 tinham esperança, 2 confiavam nas promessas de Deus e 10 não. E a gente percebe que aqueles 10 influenciaram negativamente, terrivelmente, o povo de Israel. Mas Josué e Caleb estavam firmes. E eles não foram afetados pela descrença. Meus irmãos, nós temos que ter um cuidado muito especial para que nós também não sejamos tomados de incredulidade, para que a gente não perca a nossa esperança, para que a gente não perca a nossa fé. Eu também vejo a experiência de Davi. Davi foi um ser humano representativo. O testemunho diz que a sua história é de interesse para cada pessoa que se esforça por obter vitórias eternas. Isso está na meditação Cristo Triunfante 163. Mas algo me chama a atenção, já estou concluindo. 2 poderes lutaram pela supremacia em sua vida. A incredulidade arregimentou suas forças e tentou eclipsar a luz que do trono de Deus brilhava sobre ele. O testemunho diz que a batalha prosseguia diariamente em seu coração, disputando Satanás cada passo de avanço feito pelas forças da justiça. Davi entendeu o que significa lutar contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Diz que por vezes pareceu que o inimigo ia obter a vitória, mas afinal vencia a fé, e Davi se regozijava no poder salvador de Jeová. Amém, irmãos? Graças a Deus, a fé venceu, e Davi ficou aí, trouxe uma experiência tão importante para nós. Mas o que chama a atenção é que 2 naturezas estão brigando dentro do nosso corpo, e aí vai depender de nós para que uma delas vai ser a vencedora. Eu espero que a luz, a fé, ela seja vitoriosa. Irmãos, eu quero concluir com uma passagem da meditação Cristo Triunfante. É uma mensagem que fala muito sobre incredulidade e sobre fé. Na página 54, lá diz que é por causa da incredulidade que tantos dos membros de nossa igreja são fracos. Irmãos, é um texto muito forte. É por causa da incredulidade que tantos dos membros da nossa igreja são fracos. Então, irmãos, se está tendo fraqueza na tua igreja, é porque está tendo falta de fé. Se está tendo fraqueza, vocês não estão conseguindo alcançar as promessas de Deus, é porque estão incrédulos, não estão crendo nas promessas de Deus. E eu quero, nesta manhã, convocar todos vocês, para que eu creio que todos que aqui estamos é porque somos fortes, é porque cremos, é porque temos fé. Irmãos, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero, nesta manhã, trazer esse texto e confrontar os irmãos, porque os irmãos do passado, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Moisés e muitos aqui, o pai daquele jovem, eles tiveram fé e eles removeram montanhas. Eu quero, nessa manhã, que os irmãos continuem crendo, não desistam. Nós temos uma esperança, nós temos muitas promessas,
e essas promessas vão se cumprir na tua vida e na tua vida. Eu creio em nome de Jesus e concluo a minha meditação nesta manhã. Amém. Amém. Glória